carente, meu Pai, necessitado. Ó, meu Pai, que está, meu Pai, se dobrando diante daquele que pode, diante daquele que é. Usa o teu canal nessa noite, meu Pai, como porta-voz diante do teu povo. E operando, Senhor, quem poderá impedir? Fala conosco, meu Pai, nessa noite, cada vez mais, o teu nome venha ser glorificado. Porque cada, meu Pai, campanha que está sendo realizada aqui, meu Pai, o Senhor está deixando uma marca. E nessa noite, meu Pai, aleluia, venha ficar selado também o que o Senhor vai fazer nessa noite, para a glória do teu nome. Amém? Receba o servo de Deus com as palmas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Agora cumprimentar os irmãos com a parte do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos dessa noite que me sinto honrado por estar aqui e pela recepção dos obreiros. Deus possa abençoar cada um de vocês aqui nessa noite. Ao irmão Denis, Deus abençoe sua vida. Eu estaria aqui pregando um encerramento, mas não deu, né? Deus tem os seus imprevistos, mas nós estamos aqui, a prova é o Senhor, por cada um de vocês que chegou até aqui. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Eu quero ser bem objetivo nas minhas palavras nessa noite. Como nós estamos ao tema da campanha de Abacuque, Verdade, glória a Deus. capítulo 3. Você que tem a Bíblia Sagrada, eu quero ser bem objetivo, não quero me estender muito. E o versículo 2. Amém. Tem alguns irmãos achando aí, eu espero, viu? Quem tem um pouco de dificuldade, irmão, vai lá no índice, no início, aí você vê a relação, aonde estão os profetas, menos versículo aqui. Diz assim o texto sagrado: a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus, aleluia. O nosso sonoplasta vai ficar só no violão aí, viu? Fique só nessa. Esse TikTok aí. Aleluia. Olha para cá, irmão. Eu quero ser bem objetivo nesta noite. Dentro desses dois versículos que eu acabei de ler nessa noite, Abacuque vai me mostrar 4 verdades para um avivamento na minha vida. Glória a Deus. Avivamento, irmão, ele começa, meio e também tem um fim. Porque quando Abacuque ele está vivenciando uma das maiores crises na época do seu ministério. Para nós entendermos a Bíblia Sagrada, quando você olha e medita nesses capítulos, você percebe, irmão, que o capítulo 3 de Abacuque, eles são 3 versículos, ou 3 capítulos, na verdade. Abacuque, irmão, ele é os profetas menores, porque tiveram período curto do seu ministério. E não deu para ele concluir
na verdade, aquilo que o Senhor chamou para a sua vida. E na verdade, irmão, quem foi Abacuque? A palavra Abacuque no hebraico significa aquele que abraça, ou aquele que abraçou. Abacuque começou seu ministério profético 607 antes de Cristo. Abacuque iniciou seu ministério. Quem foi Abacuque? Eu coloquei aqui nos meus rascunhos para nós entendermos a história de Abacuque. Abacuque foi o profeta que viveu na mesma época em que viveram os profetas de Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, 612 antes de Cristo, que os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo corria e não entende como que Deus podia tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Abacuque, querido, estava vivendo um dos maiores períodos tão crítico em sua vida. Se você perceber que lá no capítulo 1 de Abacuque, você vai ver Abacuque questionando com Deus: Senhor, até quando eu clamarei a Ti? Até quando, Senhor, o Senhor há de responder a mim? Abacuque estava vivendo, irmão, um período tão crítico que o povo dos caldeus estava oprimindo a nação de Judá. Judá, querido, era uma tribo menor, era uma nação que estava sendo levada para o cativeiro, era uma nação que estava levando ao povo ao esfriamento espiritual. Todas as vezes quando você lê a história de Abacuque, você vai ver a nação de Judá, Deus permitindo as outras nações, suscitando o período dos caldeus. Caldeus era uma nação pagã, era uma nação que não queria saber de Deus. Na verdade, era uma nação que Deus permitia, talvez por conta da desobediência do povo, que queria viver de maneira qualquer, que queria viver da sua própria razão, pensava, agia com a sua própria razão. Mas aí que quando você vê o capítulo 1, querido, você vai ver Abacuque se expressando diante de Deus. E ele disse que no capítulo 1, ele diz assim: até quando, Senhor? O Senhor me escutará. Até quando gritarei por violência? Meu Deus. Aleluia. Abacuque estava vivendo, irmão, que a nação de Judá era um povo que ora estava bem com Deus e outrora não estava bem com Deus. Era uma nação, querido, estava completamente adorando a Deus, mas deixava de cultuar a Deus. Meu Deus. Abacuque estava vivendo uma violência, o ímpio prevalecendo contra o justo. E quando eu falo de avivamento, querido, quando Abacuque ele é levantado por Deus, Abacuque, antes de ser levantado por Deus para ser chamado como profeta, ele era como levita. Ele é tirado no meio dos levitas, e agora Deus disse para ele: Abacuque, eu tenho uma chamada especial para ti. Abacuque não entende qual era o chamado que Deus tinha para ele. Abacuque estava dizendo: Senhor, até quando os ímpios vão prevalecer diante desta nação amarga? Porque quando o povo estava vivendo bem, querido,
em seu ápice, tão bem espiritualmente, o povo começava a deixar a presença de Deus. O povo estava tão bem espiritualmente, o povo começava a deixar a glória de Deus se esvair, sair dentro de si. E eu quero vos chamar a atenção hoje, nessa noite. Eu quero que você entenda que existe o avivamento, mas também existe também o movimento. O movimento, querido, ele passa, ele acaba, mas o avivamento de Deus, ele permanece na minha e na tua vida. E Deus levanta esse profeta em um período tão crítico, crucial, que a nação não estava atendendo o que Deus queria com o seu povo. Deus queria que o povo voltasse ao arrependimento. Eles abandonaram o primeiro amor, e a frieza tomou de conta de sua vida. E Abacuque, no capítulo 2, querido, ele vai dizer que o remido do tempo está chegando. No capítulo 2, querido, eu vejo que Abacuque, ele vai receber as respostas de Deus para o seu questionamento. Por que Deus colocou no coração do irmão Denis essa campanha? O capítulo 3 de Abacuque. Por que eu tenho que ser avivado? Qual é a motivação de eu estar aqui nessa noite para mim ser avivado? Como eu já disse aqui nessa noite, o movimento ele passa, mas o avivamento ele permanece. E Deus levanta esse homem, irmão, para proclamar um avivamento tão grande diante daquela nação que estava em crise espiritualmente, enquanto o seu povo estava vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A nação dos babilônios vinha e oprimia a cidade, ou o lugar da cidade chamada Judá, o povo, e levava para o cativeiro. O povo vivia lá 70 anos aprisionado, e depois levantava um profeta para reavivar esse avivamento. E a primeira atitude de Abacuque nesse texto, que ele me chama a atenção, é que no capítulo 3, que nós acabamos de ler nessa noite, é que ele nos chama a atenção. A primeira ação do profeta Abacuque nesse texto, alarmando e chamando a atenção, ele estava dizendo a oração de Abacuque, o profeta da forma de canto. Aqui está a primeira atitude para um avivamento de Deus na minha e na tua vida. Quando eu falo de oração, quando Abacuque está me referindo, eu estou me referindo de um relacionamento íntimo com Deus. Por que o profeta está dizendo aqui a oração de Abacuque? Porque a oração, ela tem que ter o primordial na minha e na sua vida. Eu vejo muitos crentes nos dias atuais em que nós estamos vivenciando. Ele quer que Deus salve a sua família, ele quer que Deus faça tudo por ele, mas ele não tem a prioridade de cultivar, de se ajoelhar e dizer: Senhor, eis-me aqui. É uma escassez tão grande nesses últimos dias, porque nós vimos crentes esfrios espiritualmente, não tem uma preparação para a oração. E quando você chama um crente para a oração, o motivo dele é dizer: não, irmão, o meu negócio é que eu estou preocupado com muitos afazeres aqui da minha casa. Quando você convoca a igreja para ter uma briga com o inferno, tem muitos crentes que têm medo, ele se distancia, ele foge da oração. E quando a luta vem, quando a prova vem,
quando as adversidades vêm, quando as provas vêm, as lutas vêm, as aflições vêm, ele não está preparado para enfrentar as afrontas do adversário. Mas hoje, nesta noite, querido, o Senhor me trouxe lá da Caponga, lá da sede de Montese, e dizer para você, querido, é tempo de você ter intimidade na oração. É tempo de nós voltar a ter intimidade na oração, querido. Aleluia, Deus. Há uma escassez, esfriamento espiritual no dia de hoje. Aleluia. Como é que eu quero ter vitória, querido, se eu não corro para o joelho? Como é que eu quero que Deus faça algo para a minha vida, se eu não busco mais? Aleluia. Falta de engrenagem espiritual na tua vida. Falta de intimidade com o Espírito Santo. Me deu um exemplo, irmão Renato, nessa noite, de crentes que oraram dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou lhe provar nessa noite. A Bíblia Sagrada, querido, diz que em Atos capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, a Bíblia me dá respaldo para isso. Quando a igreja primitiva de Atos estava esperando a unção do Espírito Santo, Jesus disse para ele: ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia Sagrada disse, querido, que era 120 crentes esperando a promessa do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, querido, que eles entram para dentro de um cenáculo. Cenáculo, querido, naquela época eram cabanas, eram cavernas, eram casas que eles estavam esperando o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, querido, que quando ele entra para dentro do cenáculo, eles estavam orando constantemente, perseverando na oração, querido. Por isso que a igreja nesses últimos dias, ela tem enfrentado uma frieza espiritual. Sempre, todas as vezes, quando você vê a Bíblia Sagrada, você não vai ver nenhum crente sem vencer debaixo de oração. Por isso que a igreja primitiva, ela foi marcada por debaixo de oração e debaixo também de perseguição. Se você nesses últimos dias, querido, quer marcar a tua chamada, quer marcar o teu ministério, quer fazer que Deus possa fazer algo na tua vida, ande de joelho, querido, porque de joelho, querido, é melhor. Porque de joelho, querido, o céu se abre, a glória de Deus desce e Deus batiza a tua vida e chacoalha você com o Espírito Santo. Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: também orai sem cessar, querido, porque se a gente parar de orar, querido, vem a frieza espiritual e você se distancia da presença de Deus. Quando nesses últimos dias, irmão Denis, nós vemos crentes frios espiritualmente, ele não mais adora, ele não mais glorifica a Deus, ele não mais pula, ele não tem mais alegria, ele não tem mais motivação, ele não pega mais a Bíblia mais para ele ter intimidade, ele não é mais aquele crente do primeiro amor. Mas hoje, nesta noite, querido, é tempo de nós voltar a ter intimidade debaixo de oração nessa noite. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: irmão, quer ter vitória? Corra para o joelho. Porque oração, querido, por que o profeta disse que a oração é a intimidade maior, mais profunda que eu tenho com Deus? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, querido, que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina: Pai Nosso que está no céu.
Jesus também nos ensina em Mateus que quando entrares na porta, ou seja, do teu quarto, fecha, o teu Pai em secreto ouvirá. Aleluia. A Bíblia também Sagrada diz que em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Tiago e Pedro juntos estavam debaixo de uma perseguição tão grande, e Pedro estava lá na prisão. Eu estou falando de oração nessa noite. Aleluia. Pedro estava encarcerado. E qual foi a motivação da igreja? Desistir? Jamais. Baixar a guarda? Não. A igreja estava constantemente em oração. Se você veio aqui nessa noite com motivo de ver o movimento sapateado e sair daqui e o avivamento de Deus não permanecer na tua vida, tem algo errado. Tem algo errado. Porque eu conheço o avivamento, querido. Ele cai, mas ele permanece na minha e na tua vida. Não adianta, querido, a gente viver de aparência. Não adianta, querido, a gente viver de oba-oba, pula aqui, salta lá. Não, querido, o avivamento tem que permanecer fiel na minha e na tua vida. Até a volta de Jesus voltar, querido, para buscar a sua igreja. Oh, Deus maravilhoso. Você tem parado de orar? Sabe por que as lutas têm batido na tua porta? Sabe por que as adversidades têm vindo? O diabo tem se levantado com uma fúria tão grande? É porque você parou de orar. E se ora, não ora como era. Porque hoje, irmão, justamente as pessoas querem as vitórias de Deus fácil. É verdade. Eita Deus. Hoje as pessoas querem as coisas de Deus no seu tempo. Uma mágicazinha, Senhor, tu vai ter que dar, ou uma barganhazinha com Deus aí. Ou tu faz por mim, ou eu vou desistir. Verdade. A Bíblia também Sagrada diz, querido, que lá em Daniel capítulo 10, Daniel estava esperando a resposta de Deus. A Bíblia diz que Deus transporta ele numa visão tão grande. Eles estavam esperando a resposta de Deus. 21 dias que Daniel estava esperando essa resposta. E um anjo aparece para ele, um serafim, dizendo: Daniel, filho muito amado, a quem tu aplicaste o teu coração todos os dias, eu vim te trazer a resposta. Mas a Bíblia diz que na atmosfera espiritual houve uma batalha travada para que a oração de Daniel não fosse respondida. Aleluia. Era o príncipe da Pérsia, chamado Lúcifer. Por isso que a nossa oração, querido, ela é demorada de ser respondida. Porque tem muita gente que ora que não confia mais na oração. Porque tem muitos crentes que oram hoje, querido, já querem que Deus haja no seu tempo, querido. Quando você se ajoelha para orar, quando você se ajoelha para clamar e dizer: Senhor, eu estou aqui, querido, a oração não é no tempo certo que a gente quer, querido. A oração é no tempo de Deus. Porque quando a nossa oração ela é colocada no cálice, o Senhor lá no céu ele vai interpretar e vai dizer: Senhor, será que a minha filha, o meu filho merece receber esse presente? Aí ele vai dizer: Senhor, está demorando. O Senhor está dizendo para você: calma, que não é no seu tempo, é no tempo de Deus, querido. Se você está cultivando uma vida de oração aqui na igreja, dentro de casa, continue orando, continue persistindo, continue, querido, cultivando a sua vida de intimidade na oração.
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque sem oração, querido, a igreja não vence. É verdade. Segundo passo para o avivamento de Deus na minha e na tua vida é a palavra. Oh, glória a Deus. Está escrito, não está, irmão? Não adianta se eu não tiver uma vida de oração e não tiver palavra. É verdade. Oh, glória Porque a Deus. palavra, querido, em Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que Neemias recebe um livro da lei para receber perante o povo. Sabe quantas horas Neemias se levantou diante do povo? E Esdra era o escriba, e ele traz o povo estava na praça, ansioso para ouvir aquilo que Deus tinha para o povo. Sabe quantas horas o povo passou de pé, irmão? De 6 da manhã até meio-dia ouvindo. Ouvindo a palavra. Aleluia. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Jesus também disse, querido, que ele foi tentado no deserto, e o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transportem em pães. Aí Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você quer ter o avivamento de Deus na vida, tenha a palavra. Cultive a sua vida na palavra. Cultive a sua vida na leitura, na palavra. Hoje nós vivemos em uma geração preguiçosa, querido, que não quer mais ler, que não quer mais pagar o preço, não quer ver mais Deus usando a sua vida. Não, eu vou chegar lá, querido, Deus vai me usar, o Espírito Santo, querido. Se você não estudar, se você não orar, se você não buscar, querido, jamais o Espírito Santo vai te dar, querido. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não tem avivamento na minha e na tua vida. Aleluia. É desse jeito. Jesus manda mais. Deus poderoso. Jesus venceu o diabo na palavra. O Salmo 119, versículo 105, ele diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Aleluia. Para que serve a lâmpada, irmão? Para me clarear, iluminar, esclarecer algo que está escuro. E tem crente hoje que não quer mais ler a palavra. É verdade. Hoje os crentes estão vazios, irmão. Hoje não tem crente que prioriza mais a palavra. Ele quer que Deus faça de monótono, quer que Deus faça de qualquer jeito. Tem que ter a palavra, irmão. O que foi que Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 8? Olha, Josué, não te aparta de ti e da tua boca o livro da lei. Aleluia. Glória a Deus. Você tem cultivado uma vida de meditação na palavra? Está aqui o segredo, irmão, está aqui no texto. Está escrito ou não está, irmão? Tá. O primeiro, oração. Segundo, palavra. Eu tenho que ter uma leitura hábita. Eu tenho que saber aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Se eu não buscar a palavra, irmão, como é que eu vou vencer as lutas do dia a dia? É verdade. Glória a Deus. Em João capítulo 15, versículo 3, ele diz também: vós estáis limpo pela palavra. Aleluia. Quem é limpo pela palavra, querido, pode vir a luta que vier, É verdade. mas ele permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. Hoje para muita gente esta campanha aqui acaba, mas eu quero ver durante a semana o avivamento de Deus na minha e na tua vida.
Porque não adianta, irmão, eu vir para o culto só para a campanha, eu ser avivado e lá fora o fogo de Deus se apagar. Que fogo é esse, irmão? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus maravilhoso! Hoje é uma escassez tão grande, irmão, para nós ouvir a palavra. Porque hoje para muita gente não interessa mais a palavra. O que é que você tem priorizado na sua vida? O que é que você tem deixado de lado mais a palavra? João capítulo 17, versículo 17, ele diz também: santifica-os na verdade, a tua palavra. Então o segundo passo para mim entender nessa noite é a palavra. O terceiro é o temer. Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 1, ele também vai falar da sabedoria e do temer. Em Provérbios capítulo 6, versículo 20, ele também vai falar da ou temer. E também, querido, em Salmo 31, versículo 19, ele vai falar também da sabedoria e do temer. Aleluia! Você tem temido a Deus essa noite, irmão? Glória a Deus! Você tem um temor de Deus na sua vida? Hoje o Senhor nos chama nessa noite a atenção. Glória a Deus. O que é que você tem priorizado na sua vida? Muitos hoje não tem mais o temor de Deus, querido. É verdade. O temor de Deus tem ido embora. O primeiro é a oração, o segundo a palavra, o terceiro é o temer. E o quarto, querido, para a gente encerrar nessa noite, é a misericórdia. Aleluia! Olhe para o seu irmão, diga assim para ele nessa noite: você sabe o que é misericórdia? Diga: aprenda a ter misericórdia do seu irmão. Lamentações capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No Salmo 23, versículo 6, ele também vai falar que as misericórdias do Senhor é a bondade de Deus para mim e para a tua vida. Hoje, nessa noite, você tem que ter esses 4 requisitos de Deus para a tua vida. Se eu não tiver esses 4 requisitos para mim e para a tua vida, viver e vivenciar, querido, eu preciso se converter de novo. Eu preciso dizer: Senhor, eu preciso viver esse avivamento de Deus na minha e na tua vida. Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. Por que Abacuque disse aviva? Porque ele estava dizendo: Senhor, aviva, porque a tua obra está morta. Tem muito crente morto hoje espiritualmente. Ele vem para a igreja só como um esqueleto, o espírito que sopra nele, mas ele está vazio. É como aquele espírito que foi lá no vale de osso seco. Ele disse: o que é isso, Ezequiel? É o sopro do espírito que soprou no meio de um vale. E hoje, nessa noite, se você está aqui veio vazio, sequíssimo, ainda não deu nem glória para Jesus ainda nessa noite, é tempo de Deus renovar a tua vida. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo vai banhar a tua vida pela misericórdia de Deus. Se você está aqui nessa noite e não aprendeu esses 4 requisitos na tua vida, querido, é preciso voltar ao primeiro amor. Porque que ele disse: aviva a tua obra, Senhor, no meio. Você se lembra daqueles 3 jovens
que estava na fornalha. O rei jogou 3 lá dentro. E quando ele retornou, ele disse: eu não estou vendo 3. Eu estou vendo um como semelhante. Aleluia. É no meio, querido, que Deus vai avivar a obra de Deus. Deus só pode trazer o avivamento que ainda muita gente não viveu ainda, se a igreja estiver unida. Aleluia. A igreja trabalhando unida, o avivamento de Deus vai crescendo na tua vida. Deus vai te abençoando. As coisas de Deus começam a fluir na minha e na tua vida. Foi no meio, querido, que aconteceu a obra de Deus na minha e na tua vida. Você se lembra do profeta Samuel, que foi na casa de Jessé? Passou-se todos os seus 7 filhos. Ele disse: ainda falta o menor. Ele pergunta e disse: ele está lá no campo. E todos estavam esperando Davi chegar, todos os seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E disse: enquanto Davi não chegar, ele não vai ser ungido. O que eu aprendo com isso, querido? Que todas as pessoas que ainda não viram Davi sendo ungido, todos os seus irmãos tinham que ver, presenciar Davi sendo ungido no meio dos seus irmãos. Querido, enquanto Davi não chegou, a mesa não estava sendo preparada ainda. Enquanto ainda Davi não chegou, querido, Davi não tinha sido ungido ainda. Porque é no meio que Deus vai avivar a obra de Deus. Quantos essa noite veio buscar o renovo de Deus? Fica de pé. A minha esposa não pôde vir, irmão, porque ela estava resolvendo um problema em casa. Mas eu convido aqui uma levita de Deus para adorar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu convido aqui já uma levita para adorar a Deus nessa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Coloque a mão no seu coração. O que você veio aqui fazer nessa noite? E você pergunta para mim: irmão Renato, eu vim adorar. Irmão Renato, eu vim se encher mais de Deus. Irmão Renato, eu vim para cá. Só Deus sabe o que eu estou passando. Mas curva a tua cabeça nessa noite e peça para Deus renovar a tua vida nessa noite. Aqueles que ainda já pediram o batismo com o Espírito Santo, já veio pedindo, já não fala mais, vem aqui à frente. Aqueles que vêm pedindo o batismo com o Espírito Santo, é avivamento também, irmão. Está passando por uma luta espiritualmente travada. E a noite de Deus se renovar é hoje. A noite de Deus se renovar é hoje. Você que não fala mais línguas estranhas, está guardando, prendendo algo aí dentro de você. Algo que não é seu, é de Deus. Você que parou de orar. Você que parou de ter uma vida cultivada na palavra. E não tem mais força para continuar. É hoje. Tem alguém nessa noite aqui que queira receber o avivamento de Deus na sua vida? Vem aqui à frente. Receber renovo de Deus para o teu ministério, irmão. Isso aqui é sério, irmão. Campanha não é brincadeira, irmão. Se você veio para cá para receber algo de Deus, fique em espírito. Já prepara o louvor, irmão. Feche os teus olhos nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Pode soltar o louvor, querido. Adora a Deus nessa noite.
Vai adorando, vai adorando. O bom, querido, é o final, não é o começo. Deixa Deus renovar as tuas forças hoje. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Adora a Deus essa noite. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Oh, Espírito Santo. Quem é o homem que teve o poder de desfazer Israel? Espírito de Deus. Caminhar por entre as águas do mar vermelho. Você que veio aqui nessa noite e pediu o renovo de Deus. Fez caminho no meio do mar. Adora Ele. Para o povo de Israel passar. Outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Não deixe reclamar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé. Receba. Só ele abre o mar. Não tenha medo e Receba o renovo de se Deus. atrás em Faraó. Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Toda vez que uma vermelha tiver que passar, chame lá no parceiro para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado matou. E não é atravessar. Chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo e não se atrás em Faraó. Deus vai te atravessar e você vai encontrar. Outra vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Vai chegando. Recebe o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus. Levanta a tua mão para cima. Levante a tua mão para cima. Receba algo de Deus que eu estou recebendo aqui nessa noite. Recebe o renovo de Deus nessa noite, querido. Se você veio para cá nesta campanha, receber algo de Deus para a tua vida, vai recebendo, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Receba o renovo de Deus na tua vida, querido. Espírito Santo, nessa noite, ó Pai, eu clamo, Senhor, nessa noite, ó Pai, diante da tua presença, Senhor. Está aqui a tua igreja, Senhor, que veio de tão longe, Senhor. Veio nesta noite, ó Pai, em busca, Senhor, de um verdadeiro avivamento em sua vida. Senhor, hoje, nesta noite, ó Pai, eu quero te pedir que tu repreenda, Senhor, toda a frieza espiritual, toda a frieza espiritual. Pai, hoje, nesta noite, ó Pai, vai caindo por terra. Toda a frieza espiritual vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, libera no meio do teu povo, Senhor, nesta noite, a unção do teu Espírito, a unção do teu Espírito, a unção do teu Espírito. Receba nessa noite, crente, receba o renovo de Deus, receba o renovo de Deus,
noite. Espírito de Deus, receba nessa noite o renovo de Deus para a tua vida. Adora o Senhor nessa noite, crente. Adora o Senhor nessa noite. Destrave a tua língua nessa noite. Abre a tua boca. Manda